Boa noite, amada igreja. Que alegria poder estar de volta, descansado, 100% renovado nas forças, na disposição, no espírito. Trabalhar é bom, muito bom, mas descansar também é importante. E quando a gente descansa, vai passando alguns dias, já dá vontade de voltar a trabalhar, porque a mente e o corpo agradecem por aquele tempo de renovo, e de descanso que a gente teve. Muito bom poder estar de volta, né? Junto com os irmãos, para adorarmos, servirmos e espalharmos a mensagem do nosso Deus por onde quer que Ele nos envie. Amém? Como é bom a gente poder estar reunido aqui numa só voz, num só coração, ouvindo e buscando a voz do Senhor. Que bênção! Temos muitas programações, muita coisa boa para acontecer na vida da nossa igreja. Deus tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo. Amém? A nossa igreja tem vivido, e para a honra e glória de Deus, tudo isso vem dEle, continuará vivendo um tempo de paz e crescimento. Amém? E eu espero que você esteja animado e junto nessa direção que o Senhor tem apontado para mim e para você. Direcione o seu coração para aquilo que Deus tem feito no nosso meio. A igreja não é mais um lugar que você vai aos fins de semana. A igreja não é um local de passeio. A igreja é o lugar em que nós devemos estar, porque Cristo nos comprou para estar aqui. Nós vivemos igreja, nós não vamos à igreja, nós vivemos igreja. E eu espero que você esteja disposto a caminhar nessa direção, lado a lado com os irmãos, ombro a ombro, e vamos juntos. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero iniciar uma nova série de mensagens com você. E essa série de mensagens, ela já tem estado no meu coração há algum tempo. E aí nas férias, eu tive a certeza que eu deveria voltar, começando essa nova série de mensagens. Lugar secreto, onde falamos e ouvimos a Deus. Nesse lugar secreto, nesse lugar de oração, é onde nós ouvimos a voz do Senhor. Para muitas pessoas, a oração, ela, nos dias de hoje principalmente, né? Nos dias de tanto ativismo, né? Ativismo é diferente de trabalho. Ativismo é quando eu sou dominado por fazer, e eu só me encontro no fazer. A única coisa que eu sei é fazer, produzir, trabalhar, render. E num tempo como esse nosso, que as pessoas são dominadas por isso, a oração parece algo desanimador. A oração parece algo assim sem vida, monótono, sem conteúdo. Como que eu vou ficar 15 minutos orando? O que eu vou falar? O que eu tenho para... Não é à toa que muitos às vezes pegam no sono orando, não é verdade? E talvez você pense, né, oração, será que não tem um tema mais, né, um tema mais agitado para nós conversarmos aí, sobre como lidarmos com os problemas do nosso tempo e do nosso mundo? Ou talvez falarmos sobre os milagres de Jesus, as manifestações do seu poder, tudo aquilo que Ele fez. Eu queria ver com você o que alguns homens de Deus, ao longo da história, falaram sobre oração. O primeiro deles que eu queria citar é João Calvino. João Calvino diz o seguinte: o principal exercício que os filhos de Deus têm a fazer é orar, porque dessa forma eles dão uma verdadeira prova da sua fé. A oração é o resultado inevitável da fé no coração humano. A oração é o resultado inevitável da fé no coração humano. Quem tem fé sabe que precisa de Deus. Quem tem fé é porque o conheceu e sabe que sem Ele não é nada. O contrário também é verdade. Quando nós não oramos, é porque nós julgamos ser capazes demais de conseguir fazer algumas coisas. James Houston, um pastor americano, diz o seguinte: viver sem orar é desacreditar de Deus e perder de vista os mais importantes valores humanos, tais como a fé, a esperança e o amor. Perder de vista a fé, a esperança e o amor. Viver sem orar é resultado de ir deitar-se com todas as atitudes de alguém que nunca conheceu a Deus. Viver sem orar é o resultado de ir deitar-se com todas as atitudes de alguém que vive sem nunca ter conhecido a Deus.
Então a oração, ela é um fruto da minha vida com Deus. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida com Deus sem a oração. E às vezes a gente usa aquele jargão, não, mas Deus sabe do meu coração. Meu irmão, a gente não consegue moldar o que é andar com Deus à nossa maneira. Eu não consigo extrair a oração da vida cristã e ainda dizer que eu tenho uma vida cristã. Eu não consigo extrair a consciência de que eu dependo de Deus, e isso não é só pensar que depende de Deus. A dependência, ela se manifesta de uma determinada forma. Por exemplo, palavras, elas podem falar sobre amor, mas as atitudes falam muito mais alto, não falam? Sobre o amor? Se eu digo, eu te amo, eu dou a minha vida por você, né? Então a minha vida toda é para você, mas as ações não mostram aquilo. As palavras podem ser bonitas, elas podem trazer as lágrimas, mas elas são vazias de sentido. Uma vida cristã sem oração é também uma vida vazia de sentido. Faça uma rápida avaliação na sua vida aí. A oração tem ou não tem tido espaço na sua agenda? Se você respondeu que não, a oração não tem tido espaço na sua agenda, ou se talvez você respondeu que tem sido difícil ter uma vida de oração, essa série de mensagens é para você. Essa série de mensagens é para mim, é para todos nós, que precisamos ganhar mais consciência do quanto nós precisamos de oração. Na segunda mensagem que eu preguei esse ano, eu falei naquela série sobre Deuteronômio. Eu me lembro de ter usado um exemplo que me veio na hora na mente aqui na pregação, né? Que Deus não é um velhinho, sozinho, solitário, que precisa de nós para conversar. Nós quem precisamos ir até Deus em oração. Somos nós quem precisamos nos abrir e nos derramar diante dEle. Quando nós oramos, nós somos relembrados do quão grande é o nosso Pai Celeste. Na Bíblia, todas as orações, elas expressam a vida e o relacionamento com Deus de quem ora. A certeza da sua presença e o amor constantes dele sobre a nossa vida, independente das situações adversas. Então, a dica que esses homens de Deus, homens e mulheres de Deus nos dão é: se orássemos mais, nos concentrando em quem Deus é, viveríamos menos ansiosos pelo dia de amanhã. Nós vivemos num tempo em que tudo é transformado em alguma forma de patologia, né? Tudo é doença. E eu não estou descartando o fato de que existam doenças, mas às vezes a gente coloca algumas características da nossa ansiedade como sendo patológicas, quando na verdade elas são falta do exercício da oração. Esses dias eu não lembro quem colocou no grupo da igreja um vídeo sobre oração, falando sobre os efeitos físicos, químicos, cerebrais da oração no nosso corpo. O efeito que a oração faz. E não só a oração feita de mim para com Deus, mas o efeito da oração de pessoas feitas por mim, ou eu quando oro por alguém. A oração, ela não é subjetiva. A oração, ela pode ser uma ação passiva, ela pode ser eu estar no quarto fechado orando com Deus. Mas ela é ativa, porque é Deus quem está trabalhando quando eu e você estamos orando. Quando nós oramos, nós somos levados a confessar nossos erros e pecados mais ocultos. Quando não oramos, nós tendemos a pensar, veja que interessante isso, irmãos. Quando nós não oramos, nós tendemos a pensar que o erro e o pecado raramente acontecem. Nós reconhecemos erros e pecados externos quando eu os pratico. Hoje eu fiz alguma coisa errada. Logo isso é pecado. Então eu errei. Quando nós oramos, ao contrário disso, a oração nos coloca diante de Deus. E ela tem o poder de iluminar os cantos escuros da nossa alma e do nosso coração. A oração revela as motivações erradas e somos levados a confessar os erros mais ocultos, que mais nos amedrontam e nos envergonham. Quando nós oramos, nós também somos convidados a falar de nossos anseios e preocupações com o Senhor.
Tem um hino antigo que diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Quem fala isso é alguém que está em paz. Estar em paz não significa ausência de problemas. Nós podemos ter lutas e dificuldades, mas mesmo assim estarmos em paz, sabendo que, embora eu não saiba o resultado daquela situação, eu sei quem é o Deus com quem eu ando. Eu sei quem é o Deus que me guia, quem é o Deus que age por mim. Isso é inexplicável à mente humana. Mas quando terminamos de orar, a situação pode não ter mudado, mas o nosso coração mudou. Quando nós oramos, nós também somos transformados pela consciência do imenso amor de Deus por nós. Olha que interessante. C.S. Lewis diz o seguinte: quando oramos, não somos nós que transformamos a Deus, mas Deus quem nos transforma. A oração, ela tem esse poder, com o amor de Deus, de nos formatar, de nos motivar na direção da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente vai até Deus em oração tentando mudar a situação, mas na verdade Deus quer nos mudar para que a gente passe pela situação. Muitas vezes é Deus quem traz os desertos da nossa vida. Muitas vezes é Ele quem nos coloca em situações difíceis, para aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós possamos nos lembrar o quanto dependemos dEle. Às vezes algumas complicações são expressão da graça de Deus, do amor de Deus, e não o contrário, por mim e por você. Quando nós oramos, nós somos agraciados com um maior conhecimento da pessoa de Deus, e consequentemente nós mesmos. Na nossa cultura secular, se você diz assim: eu não sei quem eu sou, o que eu preciso fazer, eu não consigo me entender, eu não acho, na área dos negócios, né? Eu não acho quem eu sou, eu não me encontro. Você vai ouvir o que de algumas pessoas? Procure um bom terapeuta, gaste horas com ele, e vocês vão conseguir chegar em algum lugar. Você pode conseguir muitas coisas boas com o seu terapeuta, muitas. E eu acho que isso não é um mau conselho, mas ele não vai te ajudar a entender quem você é. Deixa eu te dizer uma coisa, que a palavra de Deus nos diz: nós nunca nos conheceremos sem primeiro conhecermos a Deus. Só Deus nos conhece. Uma vez eu vi uma ilustração numa pregação que eu achei espetacular. Eu falei: Deus, me dá criatividade para eu pensar nas ilustrações assim, eu encontrar umas ilustrações assim, porque são muito boas. O pastor disse que é o seguinte, sobre essa questão do conhecimento de Deus sobre nós. Alguns carros importados, geralmente carros franceses são assim, a chave tem um código. E o código dessa chave, nem sempre você consegue resolver aqui no Brasil, porque eles foram fabricados em outros países, talvez no caso da França. Se der um problema na sua chave, pode ser que você ouça assim, da loja que te vendeu o carro. Ela vai dizer: olha, vai levar alguns dias, porque nós vamos ter que entrar em contato com a fabricadora lá da França, para ele poder te dar o código, renovar o código, e você poder ter acesso ao seu carro. Quem conhece aquele carro que pode fazer isso? Só o dono, só quem fez. Da nossa alma, do nosso coração, só Deus sabe dizer algumas coisas. Nós podemos conversar com outras pessoas, é bênção, mas alguns pontos, na profundidade de quem nós somos, só Deus pode chegar. Então nossa busca nesse domingo e nos próximos é para a gente poder, para retornarmos ao lugar secreto, resgatarmos a prática de oração, conversando realmente com Deus, encontrando na oração um tempo do qual eu não posso abrir mão. E essa prática, esquecida por alguns, deturpada por outros, ela precisa ser percebida como Deus nos ensina na palavra. Deus não só nos ensinou a orar, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Deus nos ensinou a orar em várias orações da Bíblia. A oração, para muitos, ela se tornou um lugar em que é um self-service, onde eu vou para fazer pedidos a Deus. Senhor, hoje eu quero macarrão com queijo. Senhor, amanhã, Senhor, hoje eu acho que eu quero um caldinho de feijão. Hoje eu quero uma coisa diferente. Vou te dar um exemplo de como isso pode acontecer. Imagine que meu Samuel, cresça, meu filho, e ele vai para a faculdade. Aí lá na faculdade, ele morando longe, ele liga para mim de manhã: ô pai, tudo bem? Ô filho, bom, como é que tá?
Tudo bem. E antes que eu possa falar alguma coisa, ou falar mesmo se eu estou bem ou não, já que ele perguntou se eu estou bem, ele diz assim: ô pai, deixa eu te falar, eu estou precisando, lembra que eu te pedi um negócio semana passada? Eu estou precisando, preciso que o senhor agiliza aí para mim, porque estou atrasado já e eu preciso que o senhor faça logo. Ah, pai, tem um negócio também, está apertado as coisas, né? O senhor sabe que eu não tenho conseguido contribuir aí em casa, mas eu estou apertado, o senhor sabe como é que é, o senhor podia me abençoar e mandar um pouquinho de dinheiro para mim? Porque eu estou precisando. Tá bom, filho. E aí quando eu fosse falar, ele dissesse assim: pai, eu preciso ir, estou corrido, depois a gente se fala. Eu creio que Deus se sente assim com muitas pessoas que vão até Ele em oração. Alguém que só está ali como um gênio da lâmpada, alguém que realiza desejos, e não como alguém com quem você vai para ter uma conversa, com quem você vai para entrar no lugar secreto e ter comunhão com Ele. Nossa motivação então nesses dias é tentar mudar isso. Então o que eu quero nessa série não é só falar sobre a importância da oração, mas que a importância de orar seja percebida pela quantidade de coisas que nós temos para orar. Então o nosso maior foco não vai ser por que orar, mas o que orar. Entende? O que nós vamos falar com o Senhor nesse lugar secreto? Tem assuntos para que a gente... É claro que nós não vamos falar de todos, mas nós vamos falar de alguns assuntos que nós temos que falar com o Senhor nesse lugar secreto. Hoje nós vamos falar sobre uma oração de Davi, o Salmo 51. Abra sua Bíblia aí no Salmo 51. Nós ainda não vamos ler, mas eu quero que você deixe a Bíblia sua aberta aí do seu lado, para que a gente leia daqui a pouquinho. Salmo de número 51, verso 1. Nós também não vamos conseguir ler todo o Salmo, é muita coisa, é impossível nós estudarmos esse Salmo somente hoje, mas nós vamos olhar para alguns versículos. Salmo de número 51. Uma oração, assim como uma conversa que você tem com alguém, que essa é a ideia da oração, ser uma conversa com o Senhor, ela tem um contexto. Nós não falamos com as pessoas de forma aleatória, sem sentido. Tem um contexto, tem motivos pelos quais eu falo com as pessoas, mesmo que seja o motivo de passar tempo. Então vamos fazer um churrasco para nós passar tempo conversando. Tem um propósito, qual é? Comunhão, você está junto com aquela pessoa. Na Bíblia, todas as orações têm um contexto. Todas as conversas de homens e mulheres com Deus, elas têm esse contexto da conversa. E eu queria te passar um pouquinho do contexto da vida de Davi, o que acontecia na vida de Davi quando ele orou o Salmo 51. Davi vivia um tempo de prosperidade. Aquele tempo da perseguição de Saul, perseguição no deserto, tudo aquilo já tinha passado. Davi havia feito algo sem precedentes em Israel. Davi pode ser considerado dentro de Israel um estadista. Por quê? Porque ele pegou 12 tribos e uniu essas 12 tribos em uma nação. Davi agora, ele não é um líder de um grupo de povos que podem se rebelar, e uma das tribos, ainda mais que as tribos eram feitas por parentes, né, irmãos ali, não gostei, não dá certo para mim, eu vou para o meu lado, você vai para o seu. Davi uniu o povo de Israel e fez daquele povo uma nação. Paz nacional. Israel está em ascensão, caminhando para ser a maior potência do mundo da época, que ela vai atingir essa potência mesmo com o filho dele, o rei Salomão. Mas tudo caminha bem, é um tempo de prosperidade, um tempo de palácios e as suas armadilhas. Quanto mais a gente aprende sobre a vida de Davi, mais claro fica para nós o seguinte, que os tempos no palácio foram mais perigosos que os tempos no deserto. Davi não escorregou no deserto, Davi escorregou no palácio. Davi escorregou quando as coisas estavam boas. Davi escorregou quando ele tinha conseguido coisas que para um homem eram impossíveis de conseguir. Claro que era o Senhor que tinha feito por ele, mas foi naquele momento que ele baixou a guarda e que ele errou.
No momento das dificuldades, no momento do deserto, né? Fazendo uma analogia aqui entre deserto com dificuldade, palácios com prosperidade, no momento do deserto a gente ora mais, a gente acorda de madrugada para orar, a gente está tomado pela dor, pela dificuldade, então o que a gente faz? A gente não tem saída, a gente não consegue ficar pensando em muita coisa, a gente está concentrado naquilo, e está em comunhão com Deus, para que Deus nos ajude a resolver, nos ajude a passar pelo problema. Mas no tempo que as coisas estão boas, no tempo das vacas gordas, né, como a gente usa a expressão, no tempo que a geladeira está cheia, no tempo que o salário melhora, a gente pode correr um sério risco. São tempos perigosos, assim como foram na vida de Davi. E nesse tempo de prosperidade, nesse tempo de palácio, Davi se torna um homem sem causas. O contexto do Salmo 51 é o texto de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Depois você pode ler na sua casa. O texto começa dizendo assim: no tempo em que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio, dormindo até meio-dia. Não, estou brincando, ele não diz isso, né? Dormindo até meio-dia. Mas ele estava no palácio, sem estar onde ele deveria estar, na guerra. Ele não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele se torna um homem sem causas. Davi não tinha ideais, Davi não tinha batalhas a serem travadas, Davi vivia numa vida boa, tranquila, e consequentemente, Davi se tornou um homem sem agenda, porque ele não tinha causas, ele não tinha sonhos, ele não tinha coisas para conquistar, ele se torna um homem sem agenda. Quando a gente tem alguma coisa que a gente quer fazer, a gente se dedica naquilo, né? Se um jovem quer passar na faculdade X, o que ele vai fazer? Vai colar a cara nos livros e vai estudar, de madrugada, não vai ter tempo de assistir Netflix, vai ter que concentrar. Se eu e você estamos querendo, se você quer uma promoção no seu trabalho, você vai trabalhar, você vai dedicar para fechar aquele negócio, enfim. Você tem causas, você tem ideais. Davi perdeu isso, porque ele atingiu um status, ele atingiu um momento na sua vida em que ele não precisava mais dessas coisas. E por isso, Davi se torna um homem sem limites. E em um desses dias no palácio, que ele acorda meio-dia, a empregada leva um cafezinho na cama para ele, suco de laranja, bisnaguinha da Puma, geleia de morango. Ele sai na sacada do seu palácio e vê uma mulher tomando banho. Pergunta quem é a mulher e manda trazê-la e se deita com ela. Davi se tornou um homem sem causas, sem agenda e sem limite do que o poder poderia fazer. E por ter se tornado essas coisas, Davi age como um homem sem princípios. Nós estamos falando daquele Davi. Põe na sua mente aquele Davi, homem segundo o coração de Deus. Põe aqui na mente aquele Davi, pastor de ovelhas, que entoa louvores ao Senhor. Esse homem chegou nesse momento, com esse tipo de ação, no tempo dos palácios. É desse homem que nós estamos falando. E o pecado de Davi, o adultério dele com Batseba, tornou-se público. Ela engravida. E aí Davi faz um plano, arquiteta um plano. Ele manda trazer o esposo de Batseba da frente de batalha, propõe para ele passar uma noite na sua casa, na frente de batalha, muitos dias longe de casa, propõe para ele poder dormir com a sua mulher, para que o filho pudesse se passar pelo filho dele. Mas esse homem era um dos homens mais leais do exército de Davi. Tão leal que ele, liberado pelo rei, pelo próprio rei, ele se vê incapaz de fazer isso. Por quê? No outro dia, pela manhã, quando Davi o encontra nas portas do palácio, ele diz assim: como eu iria para minha casa, deitar na minha cama e com a minha esposa, se os meus homens estão na frente de batalha? Se Davi tivesse com o coração onde deveria estar, com o coração sensível à voz de Deus, ali mesmo ele já perceberia que aquele homem está fazendo o que ele deveria fazer. Davi deveria estar na frente de batalhas. Davi deveria estar lutando com seus homens, ao invés de deitar-se não com a sua mulher, mas com a mulher do outro. Ele deveria estar na frente de batalha, ao invés de estar fazendo essas coisas. Ele se torna um homem totalmente
sem limites. Mas Davi não percebeu que aquilo ali era com ele. Davi chega ao extremo de mandar esse homem, que mostra essa lealdade para com ele, diz assim: envia essa carta para o seu superior, que era o general Joabe. O homem leva a carta e, como Davi sabia que ele era leal, o homem não lê a carta, e nessa carta o conteúdo dela era que Joabe colocasse a Urias na frente mais perigosa de batalha para que ele morresse. Davi vai, dá certo o plano, Urias morre, Davi toma Batseba por sua esposa. Mas aí ele recebe a visita de um profeta, do profeta Natan. Natan chega ao palácio para tomar um café ali com Davi, passar um tempo com ele. Conversa vai, conversa vem, e o profeta conta uma história para Davi, uma história que poderia ser comum nos dias deles ali. E ele diz o seguinte: meu rei, um homem do seu reino amava muito uma ovelhinha que ele tinha apenas uma ovelhinha, e ele a amava demais. E um outro homem, que tinha várias ovelhas, inúmeras ovelhas, ele recebeu uma visita, e para que ele pudesse servir essa visita, ele queria fazer uma ovelha assada, uma sopa de ovelha. Ele, ao invés de pegar uma das suas milhares de ovelhas, ele pega a única ovelhinha que aquele homem humilde tinha. O texto diz que Davi é tomado pela ira, e ele diz: esse homem deve ser morto, e ele deve restituir 4 vezes o mal que ele causou àquele homem. Natan se vira para ele e diz assim: você é esse homem, Davi, você fez isso, você praticou essa atrocidade. Então, perceba o cenário, o plano perfeito de Davi, quase perfeito, né? Não existe plano perfeito, mas quase perfeito. Batseba no palácio, Davi, um rei misericordioso, que acolheu a viúva do seu general mais leal. Joabe, um general que jamais trairia Davi. Davi sabia que ele não ia soltar a língua. Não havia a menor chance de cair na boca do povo, tornar-se um escândalo e ir para as redes sociais de Israel. Davi só desconsiderou um detalhe: Deus sabia o que Davi havia feito, e por isso ele envia Natan para falar com Davi. E é interessante que essa atitude de Davi diante do erro e do pecado dele, ela mostra muito bem, às vezes, a forma como eu e você lidamos com os nossos pecados, com os nossos erros. Porque, veja, às vezes a gente age, se veste, se comporta, sempre fazendo coisas para que os outros vejam, preocupados com como a nossa imagem vai ficar diante da sociedade. Então eu posto aquela foto porque eu quero passar essa mensagem. Então eu crio uma persona, eu crio uma imagem de quem eu sou, de como eu queria ser, não sou, mas queria ser, e como eu quero que as pessoas achem que eu sou. As redes sociais mostram isso de forma assim gritante. A questão é que Deus não se relaciona com a nossa conta no Facebook ou no Instagram. Deus se relaciona conosco. Ele sabe o que nós fizemos, Ele sabe o que nós fazemos, e Ele sabe o que nós ainda vamos fazer. Como se estivéssemos totalmente nus diante de Deus. A nossa alma não consegue esconder, nem coisinhas das menores que estejam, daquelas que você coloca uma pedrinha por cima e já está tudo certo. Nós não conseguimos esconder isso de Deus. E agora, diante da palavra de Natan, Davi toma consciência de quem ele estava. Davi, como um rei, ele poderia mandar matar Natan naquela hora. Natan poderia ser morto naquele instante. Mas a história de Natan fez Davi ganhar uma consciência. Eu posso matar Natan, continuar pecando, mas eu jamais fugirei de Deus. E aí Davi ora o Salmo 51, que eu convido você a ler comigo, até o verso 23, até o verso 13 apenas. Salmo 51, verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado,
pois reconheço a minha rebeldia, e o meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Até aí que eu gostaria de ler com você. Estava na empolgação do Salmo, quase que eu segui para o verso 14, mas nós vamos conseguir só até o verso 13 hoje. Então, eu queria que você entendesse que esse Salmo, ele é esse derramar de Deus, essa conversa de Deus, essa conversa de Davi com Deus. Davi nesse lugar secreto, falando sobre o erro, a culpa, mas também sobre a compaixão e o perdão de Deus. Davi errou e se viu culpado, mas ele se lançou na compaixão e no perdão do Senhor. Então, Davi, nesses 3 versos que nós vemos aqui, a primeira parte, os primeiros 2 versículos, a gente percebe que Davi tinha um desejo. Davi expressa um desejo ardente do seu coração, e ele usa 4 expressões para mostrar isso. Olha que interessante, o desejo de Davi é: quero ser perdoado por Deus. Esse é o desejo de Davi. E Davi expressa isso de 4 formas. Olha o versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim. Davi clama a Deus por misericórdia, assim como o cego Bartimeu, quando Jesus entrava em Jericó, ele diz: filho de Davi, tem compaixão de mim, olhe para mim, olhe com favor para mim. Davi está clamando, é um pedido, é um clamor de Davi diante de Deus, e que, para que a gente possa entender, a gente precisa fazer a pergunta: o que é misericórdia? E nós não conseguimos entender o que é misericórdia sem falar sobre outras 2 palavras que também andam sempre juntas com a palavra misericórdia, que é a justiça e a graça. Justiça é quando você recebe o que merece pelo que fez. Então, se um dia você falar assim: eu queria que Deus fosse justo comigo, que Deus me desse o que eu mereço. Olha, me avisa, porque eu não quero estar perto, porque meu irmão, vai ser ruim, vai ser difícil. O que nós merecemos é a morte. Essa é a nossa sentença. Misericórdia, por outro lado, é quando nós deixamos de receber o que merecemos. Então, justiça é quando eu recebo o que eu mereço, misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ou seja, de não recebermos o que nós merecemos. Nós não abrimos os olhos e tivemos mais um dia pelo nosso mérito, mas porque Deus é misericordioso, Ele deixou de nos dar o que nós merecemos hoje. Eu estou aqui, não é porque eu fui bonzinho hoje com Deus, é porque a sua misericórdia se renovou sobre mim nessa manhã. E mesmo que eu mereça a morte, Ele me poupou. Mas agora o terceiro conceito, graça. Graça é quando nós recebemos o que não merecemos. A justiça nos daria aquilo que nós merecemos, a misericórdia deixa de dar o que nós merecemos, Deus deixa de dar o que merecemos, mas a graça, Ele faz algo que nós não merecíamos de forma nenhuma. Ao invés de recebermos a justiça, Ele nos dá um favor, um presente, um dom. Davi pede por essa misericórdia. Ele diz: não me dê o que eu mereço. Mas na cruz de Cristo, Ele vai muito além da misericórdia. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, a vida eterna. Isso é graça. Davi cria a imagem de um tribunal. Veja que interessante. Ele começa dizendo, né, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor.
Aí depois ele continua: por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Mas esse apagar as manchas da minha rebeldia é impossível, porque é o seguinte: quando naquele tempo todo documento ele era escrito em pergaminhos, e você não podia fazer correções no pergaminho. Você escrevia, e se você errasse, você teria que ou desconsiderar aquele erro, ou você vai passar por cima, fazer um borrão ali em cima e continuar. Mas se você pegar os pergaminhos antigos, não tinham isso. Os copistas, né, que era uma profissão de quem fazia isso, nas cartas, quando Paulo diz assim, assino de próprio punho, é porque ele tinha um amanuense, alguém que é o nome da profissão, alguém que escrevia para ele. Eles eram excelentes no que eles faziam, os erros eram mínimos, porque não podia ter um pergaminho com erro. Então, quando Davi diz isso, ele está sabendo o que ele está pedindo. Eu estou pedindo para uma coisa acontecer que não pode, porque assim como eu não apago uma sentença escrita num pergaminho de couro ou numa pedra como era escrita na época, não é possível ser apagado. Eu sei que o meu Deus, que é justo, também não apagará dessa forma os meus pecados. Então veja, Davi tem consciência de quem Deus é diante do Deus a quem ele está pedindo isso. Eu sei que o meu Deus é um justo juiz, entendeu? A ideia do tribunal, a minha ficha está aqui com os meus pecados, o Senhor é o justo juiz, e o que eu estou pedindo para Ele, eu sei que Ele não pode fazer, porque Ele é justo. Ele não seria justo se Ele simplesmente apagasse ou esquecesse das coisas que eu fiz. Mas Davi não pede que Deus faça como que vistas grossas. O pedido de Davi é aquele o que Davi está pedindo para Deus fazer, é aquilo que nós só conseguimos entender também no Novo Testamento, quando diz lá em Colossenses capítulo 2, pois Jesus perdoou todos os nossos pecados, Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo-o para sempre e pregando na cruz. A cruz de Cristo mostra que para que a minha e a sua ficha de pecados possam ser apagados, não possa mais constar crimes na nossa ficha, Jesus teve que pagar o preço na cruz do Calvário, porque Davi estava certo, o que ele estava pedindo era impossível, porque Deus é um justo juiz, e Ele jamais deixaria que o pecado passasse impune, mas Ele derrama a sua ira, não sobre Davi, mas sobre Jesus. Assim como Ele não derrama a ira sobre você e sobre mim, mas Ele derrama sobre Jesus. E hoje, o escrito da dívida estar apagado, o registro das nossas acusações estar apagado, é porque Jesus o apagou. Davi, ele se coloca diante do Senhor por causa do amor e da grande compaixão que ele sabe. Então veja, quando você começa a ler o versículo 1, tem misericórdia de mim. Aí pula para a última frase do versículo 1, apaga as manchas da minha rebeldia. Ele faz esses dois pedidos por aquilo que ele coloca no meio das duas frases, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Davi se lança na compaixão de Deus. Davi sabe que o veredito está certo, Davi merece aquela punição, mas ele diz, eu me lanço na tua compaixão. A terceira expressão que Davi usa é, lava-me da minha culpa. No verso 2, ele diz, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Esse verbo, ele tem uma ação, o verbo anterior, ele tem uma ação externa, retira as minhas marcas, o registro da minha dívida, mas esse verbo agora tem uma ideia interna, é lavar, mas não é lavar o meu corpo, é lavar a minha alma, porque eu sei como ela está, e aquilo que já era impossível fazer no pergaminho de couro ou na pedra, é mais impossível ainda eu fazer na minha alma. Lava a minha alma. Quando nós pecamos, nós ganhamos a consciência do quanto a nossa alma está suja diante do Senhor, o quanto eu diante dele, eu não tenho o que fazer.
A sujeira que está em mim é como aquela sujeira que impregna. Não adianta você passar a mão que ela não sai. Não adianta você colocar a mão debaixo da água apenas, porque ela vai só trocar de lugar, você vai só espalhar ela, mas ela continua ali. É uma sujeira da qual eu não consigo me livrar sozinho. A quarta expressão desse pedido de Davi por perdão é: purifica-me do meu pecado. Eu reconheço que esse pecado tem me matado. Eu reconheço que preciso do Senhor. Purifica-me, purifica-me. Eu sei que continuando nessa direção, a única coisa que eu vou encontrar é morte. Por isso me purifica, me torna limpo de novo. Eu me lanço na tua compaixão para que o Senhor faça o que eu não posso. A única coisa que eu soube fazer é sujar as minhas mãos, mas o Senhor pode me limpar. E aí, nos versículos seguintes, Davi faz uma confissão. Uma confissão. Então, ele tinha um desejo de ser perdoado. Mas olha como ele confessa os seus pecados. A primeira confissão dele, o primeiro argumento que ele usa para confessar o seu pecado é: eu reconheço a minha rebeldia e o meu pecado me persegue a todo tempo. Versículo 3, ele diz: pois reconheço a minha rebeldia e o meu pecado me persegue a todo tempo. Imagine de novo o tribunal. Deus na posição de juiz, Davi no banco dos réus, o diabo ali como promotor, tentando acusar Davi, mostrando as acusações de Davi, que não estava errado. O réu, antes de que o julgamento começasse, fora de ordem, ele pede a palavra. E diz ao justo juiz: eu posso pronunciar? O juiz concede a ele o direito de se pronunciar. E ele diz: eu reconheço o que eu fiz. Eu sou culpado. Davi diz: eu reconheço a minha rebeldia. Eu não estou aqui para tentar me isentar ou para diminuir a minha culpa. Eu estou aqui para reconhecê-la por completo. Vamos fazer esse julgamento rápido. Eu já estou declarando: eu sei que eu sou culpado. Eu sei que eu fiz essas coisas. O pedido de misericórdia de Davi no começo, o lançar-se de Davi na misericórdia, na compaixão e no amor de Deus, ele não pode ser desacompanhado dessa confissão. Porque senão, ele acharia que Deus faria apenas a vontade dele. Mas ele se lança nos braços de Deus sabendo: eu só posso me dirigir a Ele pela sua compaixão e pelo seu amor, se eu pedir perdão, se eu confessar, se eu com a minha boca reconhecer: eu fiz isso. Quanta energia eu e você gastamos tentando justificar os nossos erros, tentando colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas, que aquilo que vivemos é a culpa dos nossos pais, ou do nosso esposo, ou da nossa esposa. Não reconhecer os nossos erros é um freio de mão na vida de muitas pessoas e impede que elas alcem voo. Elas estão presas no passado, tentando culpar outros pelos seus erros, não confessam, não reconhecem, e a sua vida está parada lá. Ah, mas em 2002 você fez isso comigo, 21 anos atrás, mas aquilo está agarrado no coração da pessoa, porque ela entende que aquilo que a pessoa fez é a causa dos erros dela, e os erros dela são justificados pelos erros do outro. Nós temos que nos colocar diante de Deus, num lugar secreto, e dizer: Senhor, eu errei, essa é a minha parcela de erro. Eu posso não ter errado em tudo, na maioria das vezes é assim, principalmente nos relacionamentos. Não é só um lado que erra, mas aquilo que você errou, se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui para reconhecer a minha rebeldia. Estou aqui para reconhecer o meu pecado. A segunda expressão da confissão de Davi, o problema é que na história de 2 Samuel capítulo 11, 12, Davi pecou contra. Veja, quando a gente lê, vamos ler o versículo 4 aqui. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Mas quando a gente lê a história de 2 Samuel, ele pecou contra Batseba, porque ele a usou como objeto e acabou com o seu casamento. Urias, ele traiu Urias, deitando-se com a sua esposa e planejando o seu assassinato. Com Joabe, que era o general, porque ele tornou cúmplice daquele assassinato, tornou Joabe cúmplice. E ele errou com todo Israel, porque ele era rei. E ele usou do seu poder, da sua autoridade, para manipulação e benefício próprio. Mas Davi percebeu algo muito importante, que é somente quando a gente está em oração diante de Deus que a gente percebe.
Antes de nós errarmos com os nossos irmãos, nós erramos primeiramente com Deus. Aquele a quem nós ferimos primeiramente, aquele a quem nós mais ferimos, é o nosso Deus. Quando Davi se deitou com Batseba, ele pecou contra Deus. Quando Davi traiu Urias, ele pecou contra Deus. Quando tornou Joabe cúmplice, pecou contra Deus. Quando, como rei, traiu toda a nação, ele pecou contra Deus. Às vezes parece que em nós falta essa consciência. Quando nós ferimos, pecamos, nós pecamos primeiramente contra Deus. Quando você lesa o seu patrão como na posição de funcionário, quando você como funcionário lesa o seu patrão, quando você como esposo faz isso com a sua esposa, ou a sua esposa faz isso com você, você não erra primeiramente com aquela pessoa, você erra primeiramente contra Deus. Você erra primeiramente contra o seu Criador, contra o seu sustentador, contra aquele que com misericórdia e graça tem te mantido vivo. E é somente por isso que nós estamos vivos. O terceiro argumento de Davi é: eu sei que eu sou pecador. No versículo 5 e no versículo 6 ele diz: pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Meu irmão, Davi reconhece uma coisa: Senhor, eu não me tornei pecador quando eu adulterei, quando eu me deitei com Batseba, ou quando eu tramei o assassinato de Urias, tornei Joabe cúmplice, traí a nação de Israel. Isso tudo é uma expressão de quem eu sou desde o meu nascimento. Mas antes ele não era aquele jovem que matou Golias, mas antes ele não era aquele jovem que salmodiava lindamente ao Senhor, aquele homem de Deus que não tentou contra a vida de Saul. Sim, ele era. Mas o que Davi está reconhecendo é que o pecado está no DNA dele. O pecado não é uma expressão, uma ação. O pecado é um estado, meu e seu como homens. Desde Gênesis 3, somos pecadores. Quando a gente estuda teologia, tem duas formas como nós falamos que o pecado, que nós recebemos o pecado. A primeira é chamada de pecado imputado. O que é isso? Imputado é porque Adão pecou, eu, como descendente de Adão, ele passa esse pecado para mim. E a outra forma é o pecado herdado, que é o que mais diretamente Davi está ensinando aqui. Os meus pais são pecadores, logo eu também sou pecador. Isso não é um estado. Eu não peco quando eu faço alguma coisa. Eu concretizo o pecado que está no meu coração quando eu o pratico. Eu o torno visível, eu o torno palpável, mas o pecado já está dentro de mim. É isso que Davi está reconhecendo. Senhor, eu sei que eu sou pecador. A Bíblia, ela não tenta aliviar essa pressão, porque ela sabe que é somente quando eu e você reconhecemos o quão pecadores nós somos, que as expressões do nosso pecado, que as nossas rebeldias, que as nossas transgressões, a diferença, talvez eu não tenha explicado, né? A diferença de pecado e transgressão é que pecado, ele pode acontecer sem que eu saiba. Eu peco porque eu sou pecador. Lembra que o próprio Davi no Salmo 19, ele ora: Senhor, me livra dos pecados que eu nem sei que cometo, e me livra também das minhas transgressões. Transgressão é aquilo quando você sabe que é pecado, você sabe que está afrontando a Deus, você sabe que está machucando pessoas, mas mesmo assim você continua fazendo, mesmo assim você se coloca nesse caminho. É aquele pecado decidido. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a morte que eu estou produzindo, mas mesmo assim eu continuo nessa direção. E olha como isso é uma condição do nosso coração. Samuel, ele tem 1 ano e 3 meses. E quando eu digo para ele assim, não, o que ele faz? Ele fica bravo comigo e já me enfrenta. Ele fala, e bate a mãozinha e fica nervoso e me enfrenta. Ele vai fazer isso. E o que ele está fazendo comigo não é somente uma ação, é a condição que o Samuel nasceu, pecador. Ele é meu filho, eu o amo, e eu sei que a única chance dele é Cristo Jesus. Então por isso que eu quero apresentar Jesus para ele. Mas ele nasceu dessa forma. Todos nós
nascemos dessa forma. Hoje em dia, quando a gente vai falar sobre a gente mesmo, a gente ouve tanto essas frases, né? Não, mas você é maravilhoso. Não, mas você precisa cultivar mais você. E a Bíblia está dizendo, cuidado com o seu pecado. Quando a Bíblia diz cuidado com o seu pecado, não é que você precisa se flagelar, não é que você precisa se amar menos, não é que você precisa fazer coisas para se prejudicar. Pelo contrário, é você saber quem você é. Nós somos assim. Isso está em mim. Não sei se você já parou para pensar isso, mas pense quando você fica com raiva de uma pessoa. Talvez você tenha pensado, eu jamais faria o que Davi fez. Mas se você tivesse o poder que ele tem, se você tivesse o dinheiro que ele tem, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, a vida imoral que os jogadores de futebol vivem, se nós tivéssemos o dinheiro e o poder que eles têm, as oportunidades que eles têm, o nosso coração, às vezes, nós não temos a oportunidade de expressar a maldade que há nele, mas ela está lá. Às vezes ela é abafada pelas condições, mas isso está em nós. Quando você estiver no seu lugar secreto com Deus, não vá até Ele tentando apresentar as suas credenciais. Senhor, apaga as minhas transgressões, desconsidere esse pecado aqui, porque eu já fiz bastante coisa, né? Quando eu matei Golias, Senhor, eu poupei um tanto de gente, Israel, da morte. Então, pega Urias e desconta naquele exército que eu poupei. Isso é a consciência de quem acha que tem algo para apresentar diante de Deus. Davi deixa tudo isso de lado, rasga sua alma e seu coração e diz, eu sou pecador. Não pequei apenas um momento, mas eu sou pecador. Meus irmãos, nós ainda temos um tantinho bom ainda de estudo ainda, e eu não queria simplesmente passar por cima. Eu creio que é melhor a gente terminar na semana que vem o nosso estudo, que eu acho que tem muita coisa preciosa aqui. Da parte que nós vimos até agora, eu queria que você se colocasse diante de Deus em oração, no seu lugar secreto, de hoje em diante, pedindo a Deus assim, Senhor, aumenta a minha consciência dos meus erros e da culpa que eu carrego. A Bíblia não fala quanto, mas Davi ficou por um tempo sem reconhecer o seu pecado. E lá no Salmo 32, quando a gente lê, nós vamos, até na sequência eu citaria ele diz assim, enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Esse envelheceram não é no sentido de que passaram os anos de forma mais rápida, mas de que ele sentia no corpo, ele sentia fisicamente os males da culpa. Quantas depressões são fruto da culpa? Claro que tem outros tipos de depressão, não estou desconsiderando, mas há depressão, há sintomas físicos que são fruto da culpa que nós carregamos, de pecados que cometemos, de pecados não confessados, de pecados que nós cometemos no nosso coração e no nosso íntimo. A vida de um homem e de uma mulher que se dizem cristãs, ela é expressa na oração. E na oração, nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo o nosso erro e a nossa culpa, mas nos lançando também na sua compaixão e no seu perdão. Na semana que vem nós vamos terminar esse salmo. Eu acho que é realmente muito valioso. O estudo ainda tem algumas partes, quase que metade, dos versículos que a gente leu. Então eu queria orar pela sua vida nesse momento, e que isso já te levasse à reflexão, e que isso já te levasse a pensar na quantidade de coisas que você precisa orar diante do Senhor. Lembra que eu disse no começo? Eu não só quero te falar por que orar, mas o que orar. Ore ao Senhor pelas lutas que você enfrenta, pelos erros que você cometeu, talvez coisas mal resolvidas lá do passado. Nunca ficaram ocultas diante de Deus, mas traga você à tona e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero mais calar o meu pecado, eu não quero mais esconder do Senhor, porque só o Senhor é quem pode me ajudar. Abaixe sua cabeça, ore por isso. Eu queria que você orasse em específico
pelo seu tempo de oração, que eu entendo e acredito que você vai continuar trabalhando na sua vida, que você vai continuar desenvolvendo, ou se estava parado, vai tentar começar essa semana, e comece por isso, por esse lugar. Senhor, eu quero abrir o meu coração com o Senhor, sobre meus erros, sobre a culpa que eu carrego, que me assedia. Se talvez eu não tenha enxergado como Davi não enxergava, por favor, mande o profeta Natan, mande um profeta que mostre que eu sou aquele homem que faz males. Quantas vezes eu posso não enxergar? Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver, não com os meus olhos, mas com os teus. Ajuda-me a sentir, não como eu tenho sentido, porque o meu coração pode se tornar insensível, mas me ajude a sentir com o teu coração, a olhar com os teus olhos. Ajuda-me, Senhor, socorre, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor e por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus que sempre nos socorre, mesmo diante das mais profundas e das mais maldosas expressões dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso desprezo com o Senhor. Mesmo quando estamos tão insensíveis à tua voz, preocupados conosco mesmo, com a nossa alegria, com aquilo que queremos fazer, que não estamos nem um pouco preocupados contigo, a tua misericórdia ainda é percebida quando o Senhor nos convida de novo ao lugar secreto. E eu queria que eu e esses meus irmãos aqui entrássemos numa caminhada, numa jornada rumo a esse lugar secreto, cada dia mais ansiando estar contigo, abrindo o nosso coração, falando e ouvindo ao Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, tocando a nossa alma, limpando o nosso ser, nos lavando, nos renovando, nos refazendo com a tua doce graça. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe ricamente, abençoe você nessa semana.